Se você é um apaixonado pelo game Assassin's Creed, certamente conhece um pouco sobre a história dos Cavaleiros Templários. Eu sou o Jambrão e no vídeo de hoje vamos conhecer como surgiu a Ordem dos Cavaleiros Templários. Então mete o dedo no like, pegue a sua pipoca e o seu refrigerante e simbora para o vídeo. Para entendermos o surgimento desses cavaleiros, devemos voltar ao tempo da expansão muçulmana em direção à Terra Santa. Apoiada pela Igreja Católica, diversas guerras religiosas foram travadas nesse período e ficaram conhecidas por cruzadas, com o objetivo de recuperar a Terra Santa e proteger a população cristã de perseguições. A convocação da primeira cruzada inaugurou a série de expedições militares europeus cristãos contra os muçulmanos, que dominavam posições no Oriente ao longo de quase 2 séculos. A primeira cruzada foi convocada pelo Papa Urbano II em 1095, durante o Concílio de Clermont, que ocorreu na França. Em um discurso acalorado, o Papa prometeu riqueza a todos que aceitassem a jornada e aqueles que morressem em batalha teriam a absolvição e a remissão dos seus pecados. A convocação da cruzada realizada por Urbano II havia acontecido após um pedido de ajuda do imperador bizantino Aleixo I, que estava perdendo a luta contra os turcos. A cruzada contou com cerca de 35 mil pessoas, das quais muitas pertenciam à nobreza. Isso fez a cruzada ficar conhecida como a Cruzada dos Nobres. Durante a sequência dos acontecimentos, os cruzados conquistaram locais importantes como Niceia em 1097 e a cidade de Antioquia no ano seguinte em 1098. Mas a grande conquista da primeira cruzada, no entanto, foi a cidade de Jerusalém em 1099. Mais de 10 mil soldados cercaram a cidade e realizaram um ataque contra os dominadores e a tomaram para si. Em 1118, 9 cavaleiros franceses decidiram fundar a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo, liderados por Hugo de Payens, para defender os peregrinos cristãos que iam até Jerusalém. Esses guerreiros ganharam a simpatia do rei de Jerusalém, Balduíno II, após demonstrarem a sua grande fé, ferocidade e habilidades em batalha em retribuição aos seus serviços prestados. O rei os ofereceram um grande aposento próximo ao antigo Templo de Salomão, que futuramente tornaria-se o lar e a principal fortaleza dos templários. Para entrar para a ordem, os novos membros deveriam fazer votos de pobreza, castidade, devoção e obediência. Com o passar do tempo, as histórias dos templários chegaram aos ouvidos de São Bernardo, que ajudou a difundir a ideologia dos templários e através de suas pregações a ordem ganhou muita força. Foi ele quem apresentou ao Papa Horácio II a causa dos templários. Isso aconteceu no Concílio de Troyes em 1129. Assim, a igreja reconheceu oficialmente a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. São Bernardo escreveu os fundamentos espirituais para a ordem seguir, mostrando que não era incompatível ser guerreiro e religioso ao mesmo tempo. Tratava-se de uma dupla batalha, lutar contra si mesmo e contra os inimigos de Cristo. Para ser um bom templário, deveria-se ter bom vigor físico, coragem, honra, lealdade e espírito de sacrifício. Passavam por um severo treinamento físico, militar e espiritual. Aqueles que quebravam a regra por desobediência ou cometiam algum pecado eram punidos severamente, desde prisões em masmorras, condenados a passar fome, chicoteamento e, nos casos mais graves, até a pena de morte. Em alguns casos, cometiam autoflagelo para buscar o perdão e se purificarem. Um exemplo de obediência e coragem é visto no famoso cerco de Antioquia. Os muçulmanos estavam prestes a tomarem a cidade, mas os templários bloquearam o caminho com o próprio corpo, a fim de cumprir a missão de defender os cristãos. O símbolo que representava o voto de pobreza feita pelos monges era a figura de um cavalo montado por 2 cavaleiros.
Os templários eram considerados de extrema importância, tanto para os menos afortunados quanto pela nobreza. Em sinal de gratidão, recebiam dinheiro, ouro e terras. Em pouco tempo, a ordem cresceu e alcançou riquezas maiores que diversos reinados da Europa. O líder supremo dos templários era o grão-mestre, que era escolhido através da votação dos monges guerreiros. O grão-mestre respondia apenas ao Papa, líder supremo da Igreja Católica. Somente em 1147, o Papa Eugênio III concede a cruz pátria vermelha aos templários. Antes, os cavaleiros vestiam somente um manto branco e os seus sargentos um manto marrom com uma cruz costurada no ombro esquerdo. Essa é a história de origem dos Cavaleiros Templários. Semana que vem, iremos descobrir como se tornaram os mais ricos e poderosos guerreiros, até o complô criado por reis para derrubá-los. Não se esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sininho para ver o desfecho final dessa história. E como de costume, nos vemos semana que vem.